Este vídeo é um convite aos senhores Rica Perrone e Marcelo Bechler para uma luta franca, trocação de socos, com regras, com tudo certinho dentro de um ringue, transmitido pela TV, para que nós possamos definir essa situação com o que precisamos realmente de... Fala, seus peixão, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Cara, brincadeira, óbvio, né? Um abraço pros dois, cara. O Rica é meu amigo e o Marcelo Bechler eu não conheço, mas tudo que eu sei sobre ele são coisas fantásticas. Então, óbvio que são duas brincadeiras que eu fiz com relação aos comentários recentes de ambos sobre o Neymar, tá certo? E eu quero conversar sobre isso. O Rica, ele falou em entrevista a 98 sobre o Neymar ir para o Cruzeiro, por exemplo, né? Deu aquele exemplo de abrir mão de um monte de dinheiro e jogar de graça no Cruzeiro, no melhor time possível para ele poder se preparar para a Copa do Mundo. E o Marcelo Bechler sobre o Neymar sair do Santos para recomeçar. E, cara, óbvio, eles têm as opiniões dele, elas devem ser respeitadas, você pode concordar ou não, eu discordo, eu vou externar por que a minha discordância nesse caso, e deixo muito bem claro minha linha de pensamento, mas eu entendo os motivos os quais eles disseram essas coisas, tá certo? Então, é isso, mas deixa o seu like, se inscreve no canal, vai lá na Foot Fanatics, meu parceiro, né? Porque é Toys, né? Você sabe que é Toys, eu vou dar um gritinho tranquilo, tá aqui, ó, pegando aqui esse exemplar de camiseta do Santos, é Toys! É Toys! Tá aqui, ó, a peita branca do Santos dessa temporada. Você adquire lá na Foot Fanatics com 7% de desconto na loja toda, tá? Todos os produtos da linha Santos, sim, tem 7% de desconto. Com o meu cupom Peixão na Foot 7, tem. Todos os produtos de todos os clubes brasileiros também. Dos clubes europeus, sim. Dos clubes do resto do mundo, também. Dos clubes das seleções, tem 7% de desconto, sim. Da linha retrô, sim. Das roupas casuais e de outros esportes, tem 7% de desconto na loja inteira. É só você colocar tudo o que você quer no seu carrinho lá na Foot Fanatics, o link está aqui na descrição no QR Code aparecendo na sua tela. Na hora de pagar, você coloca esse cupom maravilhoso Peixão na Foot 7, que o cupom é cumulativo até em produtos já com desconto. Então, vá lá na Foot Fanatics, que eu garanto que você vai curtir a maior variedade da melhor loja desse país, quiçá do mundo, quiçá de toda a Galacta. A Via Láctea tem a melhor loja, é a Foot Fanatics, tá certo? Vai lá, me agradece depois, tá bom? Bom, vamos falar aqui dos dois, né? Dessas duas pessoas maravilhosas. Vou começar aqui falando do Rica Perrone. O Rica, um beijo para você, tá? Mas eu não posso discordar mais. Enfim, o Rica falou o seguinte, ele falando sobre... Porque, cara, vamos lá, o Rica, ele é um torcedor de seleção brasileira, né? Ele é São Paulino, mas ele diz muito que ele torce para todos os clubes grandes do futebol brasileiro, ele cobre igualmente não, né? Em determinados momentos, uns mais que os outros, mas cobre os 12 grandes clubes do futebol brasileiro, né? Que ele acompanha a fundo e opina sobre todos. Beleza. E aí ele fala sobre o Neymar, né? E uma das falas, a fala que acabou repercutindo é de que, visando a Copa do Mundo, o Neymar deveria abrir mão de todo o dinheiro para a próxima temporada e buscar o melhor time possível dentro do futebol brasileiro, né? E ele deu o exemplo do Cruzeiro. Poderia ser outro, mas deu o exemplo do Cruzeiro. Né? Que o Neymar devia avisar, olha, eu tô abrindo mão do dinheiro, eu não preciso disso, eu quero focar visando a Copa do Mundo, me dá a melhor condição possível para jogar. Beleza, essa opinião. Concordo com ela? Não, não concordo com ela. Porque é aquela coisa. Talvez, para quem não acompanhe tanto o Santos, tenha uma percepção que o Thiago Leifert tem também, e eu discordo, de que o time é muito ruim e ele prejudica o desempenho do Neymar. Tá bom? E vai mais ou menos de encontro com o Marcelo Bechler. Só que o Bechler, ele fala de um outro sentido, ele fala de um recomeço, né? Tentar buscar um clube no futebol europeu de segundo escalão, né? Um Betis, ele dá o exemplo do Betis, mas um Villarreal e tal, e tentar fazer essa última parte da temporada europeia, de janeiro até maio, com o melhor desempenho possível para chamar a atenção do Carlo Ancelotti para que ele seja convocado para a seleção brasileira para a disputa da Copa do Mundo, né? Levando em consideração o Neymar bem fisicamente, que ele está machucado de novo, né? Do Rica, é o seguinte... não dá para fazer esse tipo de coisa, cara, porque imagina só a seguinte situação: o Neymar está como atleta do Santos nesse momento, né? Tem o maior salário do futebol brasileiro, possivelmente,
na faixa dos 4 milhões e 100 mil reais, né? Tá ele e o Memphis ali, os dois maiores salários do futebol brasileiro. Tem toda aquela coisa do contrato antigo, mas o contrato foi alterado, a gente não tem acesso, não sabe como é esse contrato, mas dizem que o valor tá aí na casa dos 4 milhões por mês. E aí o Neymar faz esse ano todo aí, mesmo que ele volte ao Santos, né, que a tendência é que ele fique um mês ou um mês e meio fora, ele volte ao Santos, finaliza a temporada, aí ele chega pro ano que vem, sai do Santos, né, porque o contrato dele fecha, acaba em dezembro, vai para um outro clube do futebol brasileiro e fala, não, tô abrindo mão do dinheiro, eu não quero mais salário, só quero estar bem para a Copa do Mundo. Imagina a situação do Neymar fazer esse tipo de coisa. Eu não tô falando que vai acontecer, tá? E eu não duvido também, para deixar bem claro. Mas imagina a situação do Neymar fazer esse tipo de coisa com outro clube do futebol brasileiro, enquanto ele poderia ter feito essa escolha com o Santos, né? Abrir mão do salário, assim como o Juninho Pernambucano fez quando voltou ao Vasco, volta, né? Por amor à camisa, pela identificação, e joga com um salário mínimo, né? Que tinha que ter uma obrigação ali de registro, né? E aí continua jogando para, enfim, né? Dentro dos acordos, etc. Ou o Ricardo Oliveira, quando volta ao Santos, numa outra situação, né? Envolvendo desconfiança, ele volta com um salário de 15 mil reais, e aí ele vai melhorando o desempenho dele, do time, e consegue um salário maior. Ele sai do Santos ganhando mais de 500 mil por mês, por exemplo, né? Então, são duas situações que tem esse tipo de coisa acontecendo. Em circunstâncias diferentes, mas esse tipo de coisa acontecendo. O Neymar não, ele volta ao futebol brasileiro, ganhando, óbvio, bem menos do que ele recebia lá no Al Hilal, mas ainda assim com o maior salário do futebol brasileiro, né? Aí ele faz todo esse ano no Santos, recebendo essa bala, e chega no ano que vem, mesmo não sendo mais atleta do Santos, porque o contrato acabou, e abre mão do dinheiro para jogar em outro clube. Por mais que tenha o foco visando a Copa do Mundo, e por mais que realmente o Cruzeiro seja mais time do que o Santos é hoje, pegaria muito mal para a imagem dele. Não que as coisas já não peguem mal para a imagem do Neymar, né? Tem toda essa coisa aí que tá rolando agora do que o Rodolfo fez vídeo e tal, a empresa do Neymar, né, fez aquele texto e tal. Eu não vou nem entrar na competência de estar certo ou errado, acho que um jornalista tem direito a externar o que ele tem de conteúdo ou de fontes, e se o Rodolfo tem, obviamente, as fontes que ele afirma ter, né, e bancou para fazer o vídeo, ele está no direito dele de jornalista, né, de liberdade de imprensa, de falar disso, e arcar com as consequências, que também está no direito do Neymar entrar com processo, né, o Neymar, a empresa do Neymar, entrar com um processo para averiguação, mas isso pode acontecer, tá bom? Dito isso, o Rica falar isso vai pegar muito mal. Ah, mas o importante é a Copa do Mundo, é a seleção brasileira. E aí vai de encontro com o Beckler, né? O Beckler acho que tem uma argumentação um pouco mais acertada com relação a isso, para que o Carlo Ancelotti olhe para ele com outros olhos com relação ao desempenho. Porque no futebol brasileiro, ele ficando aqui, ele teria poucos jogos de campeonato brasileiro para jogar, voltando dessa lesão, né? Levando em consideração os 30, 45 dias, então ele teria poucos jogos para mostrar, de fato, uma evolução técnica e física, e no ano que vem, apenas alguns jogos de campeonato paulista, começo de campeonato brasileiro, até a parada, né? E se o Santos estiver classificado para a Copa do Brasil e para algum torneio, uma Sul-Americana ou eventualmente a Libertadores, o que eu duvido muito nessa parte da temporada, teria poucos jogos para mostrar de fato serviço para que o treinador da seleção o escale, né? Porque a tendência é que o Neymar perca as duas próximas datas FIFA. Ele fique fora das próximas. Da próxima, com certeza, ele ficará, e na outra, ele terá muito pouco tempo para tentar ter essa convocação, né? Ele teria sua convocação de março, que seria a última convocação antes da lista final para a Copa do Mundo. Então seria pouco tempo hábil. Então, a argumentação do Beckler, nesse caso, para mim, ela faz mais sentido, visando a disputa de alto nível. Porém, ainda assim, eu considero errado. Por quê? Como tem muito essa fala, tipo, o Neymar tem um time muito fraco ao redor dele e esse time não potencializa as qualidades do Neymar. Eu acho que tem muito mais do outro lado do que desse. Por exemplo, eu acho que faz muito mais diferença negativa o fato do Neymar não estar bem e de o time não funcionar a partir dele. Entende? Óbvio que você tendo o Neymar no seu time, qualquer time que ele jogasse, num geral, o time seria formado ao redor dele. Talvez com o Leonardo Jardim no Cruzeiro isso não aconteceria, talvez com o Felipe Luiz no Flamengo isso não aconteceria, talvez com o Abel Ferreira no Palmeiras isso não aconteceria, mas no São Paulo aconteceria, no Santos acontece, no Corinthians aconteceria, no Vasco aconteceria e etc.
E aí a gente vai para a parte do time. Tudo bem, o Vasco enfiou 6-0 no Santos, mereceu, eu fiz vídeo aqui, etc. Mas, analiticamente, jogador a jogador, você vai falar, pô, sobra muito, tem muita diferença? Não, a diferença é muito parelha entre os dois, por mais que teve esse confronto direto e realmente o Vasco tratorou o Santos. Mas a diferença técnica é muito parelha, não tem uma grande diferença. E a gente pega justamente um jogador do Vasco, que eu acho que dá para levar em nível de comparação, às vezes até equiparação, com o Neymar, que é o Felipe Coutinho. O desempenho do Coutinho em 2025 melhorou muito, tecnicamente falando. Então, a partir do Coutinho, o entorno dele, do Vasco, melhorou, né? Óbvio que o Coutinho já é uma carta meio fora do baralho de seleção brasileira há muitos anos, né? Há bastante tempo. Ele nesse quesito, ele não tá no mesmo patamar do Neymar de nome, de especulação, de retorno à seleção brasileira, etc. Embora ele já tivesse sido convocado há alguns anos atrás, né? Depois de uma melhora ali jogando num retorno dele ao Barcelona, se eu não me engano, né? Na última vez que ele passou pelo Barça. Acho que no Aston Villa ele tem um retorno, né? Quando ele estava no Aston Villa, ele tem um retorno para a seleção brasileira, naqueles primeiros 6 meses dele lá. Mas, de fato, ele já é um cara fora de coisa da seleção brasileira, né? Nem pré-lista ele tem aparecido, mas o desempenho dele melhorou bastante. E aí você fala, pô, o Vasco sobra muito e o Coutinho consegue brilhar, ou o time melhorou também porque ele melhorou? Esse é o ponto. Do Neymar, eu acho que tem muito essa diferença. Primeiro momento do Neymar, aqueles jogos de Campeonato Paulista, até ele ter aquela primeira contusão que deixa ele fora dos confrontos contra o Corinthians, ele de fato melhorou o time melhorou com ele, né? O retorno dele, até ele se machucar de novo, é de poucos jogos, mas tem uma melhora também. Quando ele volta antes da parada de Copa do Mundo, o time dá uma melhorada com ele também, mas leva em consideração os treinadores que o Santos tinha, o Pedro Caixinha e depois o Kleber Xavier. Aí ele joga muito bem contra o Flamengo, faz um lance ou outro contra o Cruzeiro, tá? Ele não fez um grande jogo contra o Cruzeiro, ele dá um lance muito bonito em cima do Fabrício Bruno contra o Cruzeiro, e depois ele tem uma queda técnica, né? Ele disputa os minutos, mas eu acho que a efetividade dele e a intensidade dele no jogo cai bastante. Nesses jogos que ele joga vários seguidos, mas não vai tão bem, né? Ele tem o jogo contra o Juventude, realmente ele joga muito bem, mas no geral ele vai mal, né? Ele joga bem contra o Botafogo, contra o Flamengo ele faz uma boa partida, contra o Cruzeiro ele tem alguns lampejos, contra o Juventude ele joga muito bem, mas mesmo assim com alguns erros crassos, né? Contra o Cruzeiro ele perde um gol feito na cara, contra o Juventude, por mais que ele tenha feito 2 gols, ele perde um gol feito que ele recebe a bola sozinho e o goleiro encaixa o chute dele. Então, você pega outras partidas, ele tem uma queda técnica sim. E aí você fala, caramba, mas o time é muito fraco. Aí eu paro e pergunto, olha pro time, tá, beleza. O Zé Rafael é mau jogador? Ele joga no meio de campo junto com o Neymar, né? O Zé Rafael é mau jogador? Não, né? O Zé Rafael é bom jogador, né? No Palmeiras ele era a solução. No Santos ele virou um problema. Ele virou aquele cara que não sabe passar a bola pro Neymar brilhar. O Roleiser não sabe passar a bola pro Neymar brilhar, né? Quem mais? Sei lá, o Gabriel Bontempo não sabe passar a bola pro Neymar brilhar. O Barreal não sabe passar a bola pro Neymar brilhar. Eu não tô falando de craques, mas tô falando de bons jogadores, né? Acho que o Zé Rafael que talvez tenha um nível mais alto aqui de todos esses caras que eu citei. Mas são bons jogadores, muito bons jogadores. O Mike é muito bom jogador, ainda não encaixou no Santos, não, mas são jogadores que têm condição de fazer um trabalho melhor. Tanto é que depois da chegada do Vojvoda, o desempenho do time vem melhorando, mesmo com o Neymar muito abaixo. Ele não jogou contra o São Paulo, jogo que o Santos venceu, numa grande partida do Roleiser, mas nos 2 empates anteriores contra o Fluminense e contra o Atlético Mineiro, o Neymar esteve em campo e ele não foi muito bem. E a gente falou sobre isso, né? Mesmo assim, o desempenho do time melhorou, né? A troca de passes, a tabela. Então, assim, houve uma potencialização do elenco através do trabalho do treinador. O que deveria, nesse caso, fazer com que o Neymar ele aumentasse o desempenho do entorno dele. Porque um atleta como esse, quando chega num time, o desempenho do time melhora com ele em campo, mesmo que o time funcione ao redor dele. E o Neymar fez grandes jogadas em vários jogos. Contra o Sport, por exemplo, ele faz uma grande jogada, que é a jogada do gol do Gabriel Bontempo, né? Uma tabela que acaba saindo o gol do Gabriel Bontempo entre ele e o Tiquinho Soares. Ele faz alguns bons lances, ele sempre faz alguns bons lances. O problema é que a incidência de bons lances do Neymar caiu bastante. Então não dá para simplesmente colocar a culpa no elenco do Santos e falar, o problema é o elenco do Santos, como o Thiago Leifert falou, né? Ele pifa o jogador perde a bola. Ele pifa o jogador e o Guilherme isola o chute. O que não é verdade.
Não é verdade. Óbvio que o Neymar pode dar um passe, o jogador perdeu o gol. Só que também teve circunstâncias que o Neymar recebeu o passe desses jogadores e ele perdeu o gol, como o lance contra o Cruzeiro. E, gente, para quem acompanha o canal, sabe que eu tô longe de ser fã do Guilherme. Mas o Guilherme, de um jogo contra o Cruzeiro, ele dá um lançamento perfeito nos pés do Neymar e o Neymar isola a bola. Então você tem erros dos dois lados. E nos critérios individuais que o próprio Marcelo Bechler trouxe, ele fala, o Neymar ele só tá no top dos jogadores em perdas de bola. E a perda de bola, ela faz parte de um critério individual e não coletivo. Assim como o drible, assim como o número de finalizações perdidas. Ela faz parte de um critério individual. Óbvio que chances criadas, etc. Eles entram num contexto de jogo. Aproximação, troca de passes. Eles entram num contexto de jogo. Eu não vou falar, pô, o Neymar erra muitos passes. Por quê? Porque eu acho desonesto um jogador que tem como característica o passe mais arriscado, ele vai errar mais o passe. Porque ele não vai dar aquele passe de lado tocando pro amiguinho dele que tá mais perto, como muitos jogadores no Santos já fizeram. A gente falou muito isso do Pituca, por exemplo, não é verdade? O Neymar ele já vai dar o passe mais arriscado. Tanto que quando o Neymar erra um passe mais arriscado, você não fica, caramba, Neymar, você fala, putz, mas caramba, se passa. Você tem essa sensação. Então não fala, pô, ele errou o passe, ele tá errando muito passe, porque ele não é esse tipo de jogador, ele é o jogador do passe arriscado. E quando ele dá o passe arriscado, se a bola chega no jogador da frente para finalizar, show, né? E algumas vezes ela chegou mesmo, mas a incidência de passes errados dele também aumentou, tá bom? Então tem tudo isso para levar em consideração. Eu acho, de fato, que o Carlo Ancelotti, ele não tá com as vistas fechadas para o futebol brasileiro. Ele tá prestando muita atenção no futebol brasileiro. Só ver os jogadores que foram convocados. O Andreas aí já foi convocado jogando no Brasil, né? E ele tá de olho aqui no futebol brasileiro. Samuel Lino, que estava ali numa disputa de vaga com o próprio Neymar no último corte de seleção brasileira. Então, acredito que os olhos da comissão técnica da seleção brasileira continuam de olho no futebol brasileiro e o Carlo Ancelotti, obviamente, mantém o Neymar no radar pensando em seleção. Talvez não convoque, talvez o Neymar fique fora da Copa do Mundo. Mas o Neymar estar presente na Copa do Mundo depende único e exclusivamente dele, o desempenho dele. Por isso que eu estou dando o exemplo do Coutinho. O Coutinho potencializou um time do Vasco que também tem sérias dificuldades, mas ele individualmente tem crescido de desempenho e tem melhorado o trabalho do time também a partir do trabalho do treinador. O Diniz entrou ali, conseguiu arrumar, o Coutinho está jogando muito bem, tem melhorado, feito gols, chutando de fora da área, batendo faltas, coisa que o Neymar também deveria estar fazendo no time do Santos. Ah, mas o Santos está brigando contra o rebaixamento. O Neymar faz parte desse contexto. É muito fácil você tirar ele daqui, falar, colocar ele em outro contexto e falar assim, ah, pô, você não tá funcionando aqui, é porque aqui você vai funcionar. E quantos recomeços o Neymar vai precisar para falar, não, agora vai? O Neymar tem que se provar onde ele está. Óbvio que se ele for para sair do Santos, que ele siga a vida dele, como eu disse no vídeo anterior sobre ele, o Santos tem que pensar no Santos. Se o Santos, olhando para si, achar que é melhor que o Neymar vá embora, eu vou sempre estar do lado do meu time. Posso concordar ou discordar, mas para mim a prioridade é o Santos Futebol Clube, tá certo? Essa é a prioridade número 1, não tem outra prioridade aqui. Se o Neymar, dentro desse contexto, se encaixa ali como ele deveria ter se encaixado, como ele deveria ter melhorado, e eu acho que isso também é uma análise individual que ele deve fazer dele mesmo, como ele falou, conversando com o Brownie, né, com o Daniel Brown, meu amigo, em entrevista, que ele tá devendo, e é uma análise própria. Ele sabe que ele tá devendo e é culpa dele. Você não pode tirar a responsabilidade do atleta em tudo o desempenho. Você não tira a responsabilidade, você entende contexto. Como eu disse, eu vou dar o exemplo do Tiquinho e do Tassiano, desde a chegada do Vojvoda. O Tassiano, ele errou todos os lances que ele tentou desde que o Vojvoda chegou, individualmente falando. Então, é a tentativa de passe, a puxada de contra-ataque, mas posicionamento, o Tassiano ele fez certinho todos os movimentos desde que o Vojvoda chegou. Pode reparar, o Tassiano ele tá sempre no lugar certo, então é treinamento, né? Ele sempre é uma possibilidade de passe, ele sempre tá aproximado de algum outro jogador, ele sempre tá posicionado para brigar pelo lance ou para puxar o contra-ataque. Por quê? Porque o técnico trabalhou o posicionamento dele. Porém, quando a bola cai nos pés dele, vem a critério individual. É uma tentativa de passe frustrada, várias, né, que aconteceram. Né? Uma puxada de contra-ataque muito lenta. Então, isso depende muito do individual do atleta. O contexto de aproximação, de movimentação, é trabalho de treinador. Entende? O Tiquinho é a mesma coisa. O Tiquinho, até a chegada do Vojvoda,
ele não conseguia vencer uma pelo alto, ele estava sempre mal posicionado, não fazia o facão direito, o Vojvoda chegou, ele acertou um facão no último jogo contra o São Paulo, que ele chuta errado, né? Ele acaba chutando por cima, mas a jogada é muito boa, o movimento dele de abertura, quando o Barreal lança para ele sai na cara do Yang, goleiro do São Paulo, é de posicionamento, de treinamento. Já que o Tiquinho ele tem mais técnica do que o Tassiano, você vê que já dá uma melhorada, ele sofre o pênalti contra o Galo, entendeu? Por causa de posicionamento, trabalho de técnico. Com o Neymar, muito provavelmente com o Vojvoda, como acabou machucando, fica complicado, mas muito provavelmente com o Vojvoda, a tendência é que melhorasse também. Posicionamento, a gente tava pensando muito no Neymar segundo atacante, o Mussetti fez vídeo sobre isso, né? Olha, tá testando o Neymar como segundo atacante, ele o Rolezer e tal, que era o que eu falei, eu fiz vídeo aqui falando sobre isso. Então, é isso. Eu não acho que sair do Santos é o que vai levar o Neymar até a Copa do Mundo. Eu acho que o Neymar tem que comprar as batalhas dele. E a batalha dele nesse momento não é só jogar pelo Santos, é jogar e convencer pelo Santos. E eu sou totalmente contra a frase dele falar que eu não preciso provar nada para ninguém. Sim, o jogador precisa. Enquanto ele está em atividade, ele está jogando, ele está desempenhando, ele tem que continuar provando. Se você não quer provar nada para ninguém, encerra a carreira, vai ser feliz fazendo outra coisa. Enquanto você está em atividade, você está jogando, você tem que continuar provando. É uma eterna prova. Né? O maior de todos era assim. Enquanto estiver em campo, ele está provando. Que era o Pelé. Tricampeão do mundo, 1.091 gols com a camisa do Santos e continuava provando em campo que merecia ser jogador do Santos, entendeu? E assim, fazendo o melhor desempenho possível. É isso que eu vejo para o Neymar também. Gostaria que ele ficasse? Óbvio. Eu ainda acredito que ele pode dar a volta por cima, tá bom? Mas não igual eu acreditava antes. Mas eu já disse várias vezes, né? Não é o meu jogador que eu acho melhor, mas é o meu jogador preferido da atual geração. Tá? Você tem essas escolhas, né? Nem sempre é o melhor, é o seu preferido. O Neymar é meu jogador preferido. Mas, mesmo sendo preferido, eu nunca vou escolher ele em detrimento ao clube, à instituição. Se o Santos achar melhor um outro caminho e for uma coisa criteriosa, eu sou totalmente a favor, né? E se for para abrir mão de dinheiro, no caso, voltando à fala do Rica, e sair do Santos seria uma sacanagem de último nível. Porque estar no Santos e botando na consciência que o que o Neymar fez com o Santos nesse ano, porque é muito fácil jogar a culpa nas costas do clube sempre, né? O que o Neymar fez com o Santos esse ano, não tô falando nem do desempenho, mas de comportamento e com relação a novo contrato, com relação a certos desdéns aí, nenhum torcedor de nenhuma instituição aceitaria. Com o Santos acontece porque a gente sabe que o Neymar é ídolo da instituição, que o Neymar é ídolo do clube e a gente tem um carinho por ele. Por isso que tem muito mais paciência, que o já não entende porque você defende o Neymar e não defende o Tassiano, como se eles dois estivessem no mesmo patamar. Não, entende? Mas outro clube, outra instituição não aceitaria certos desmandos que muitas vezes acontecem com o Neymar e o Neymar pai. Então eles têm que entender também que precisa correr atrás com a camisa do Santos e fazer valer o desempenho com a camisa do Santos. Porque foi o Santos que, no momento de baixa do atleta, também abriu as portas para ele poder voltar a ter o sonho de jogar pela seleção brasileira. E se ele não conseguiu até agora, é muito por responsabilidade dele, não do time que faz parte. É isso, tá? Mas, de novo, um beijo pro Rica, um beijo pro Beckler, um beijo pro Thiago Live, pro Mussetti, falei de um monte de gente aqui, mas é isso. Você concorda com o meu ponto de vista ou não? Você acha que não? E volta a falar. Você pode olhar os comentários aí. Falei um monte de crítica ao jogador, não defendi nada, vai ter, lá, passou o pano, porque, né, você não explica obviedade pra gente burra. Se eles fizerem aí, deixa comentar, você deixa os burros ser burro, tá bom? Um beijo para todos, a gente se vê no próximo vídeo, fiquem com Deus, até a próxima, valeu!